Boa noite, queridos irmãos. Pela graça do nosso Senhor, chegamos no primeiro domingo do último mês desse ano 2024. Essa jornada que nós percorremos até aqui, eu creio que nós tivemos muitas experiências com o Senhor. Muitos foram os desafios, os obstáculos, momentos de vitórias, alguns de derrota, momentos de alegria, outros de tristeza. Mas o nosso Deus, Ele quer que nós continuemos caminhando esse caminho. O nosso Deus, Ele nos dá os meios para que nós possamos conseguir realizar a obra do Senhor. Não é apenas pelos nossos esforços que nós iremos conseguir, é pela graça do nosso Deus. E nós acabamos de entoar um cântico: incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Você imaginou quantas promessas de Deus durante esses 11 meses se cumpriu na sua vida? Você consegue imaginar, durante esses 11 meses, o quanto Deus te agraciou, esteve ao seu lado, te sustentou, te protegeu, abriu porta, fechou porta? Você conseguiu perceber que você não chegou aqui sozinho, e sim com a mão poderosa de Deus conduzir a sua vida? Ser cristão não é fácil. Nós enfrentamos muitas lutas. Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso dizer para você, você vai ter muitas batalhas, muitas lutas, muitas vitórias e algumas derrotas. Você vai experimentar muitas alegrias, com certeza, mas também vai ter noites de choro, de lágrima, de dor, de angústia, porque é necessário nós passarmos por tudo isso. Mas nós louvamos ao nosso Deus, porque nós estamos ao apagar das luzes de mais um ano, e nós podemos perceber e ver a boa mão do nosso Senhor. Irmãos, andar com Deus é necessário exercer a fé. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. É impossível. E o nosso Deus, Ele nos dá ordens, muitas ordens. Nosso Deus quer que nós confiamos nele, que nós possamos andar nesse caminho, percorrer esse caminho com fé. Mas o contrário de fé é a incredulidade. A incredulidade nos afasta de Deus, nos distancia de Deus, não permite que nós experimentamos o poder de Deus. E como é bom ter experiência com o nosso Deus, irmãos. Diante de várias situações adversas, quando que aos nossos olhos parece que as portas estão fechadas, mas o nosso Deus, Ele faz o impossível acontecer. Ele move montanhas para cada um de nós quando nós exercemos a fé. Será que ao longo desses 11 meses, como que foi a sua fé? Deus se agradou? Será que você não entristeceu Deus com a sua incredulidade? Diante de vários momentos que você ficou amedrontado, que você não sabia o que fazer, que você tentou fazer do seu jeito e esqueceu de exercer a fé? Como que é importante, irmãos, nós temos a fé. Exercer a fé, colocar a fé em Deus, é acreditar no impossível, acreditar que para Deus
tudo é possível para Ele. Para nós, que somos homens, somos limitados, nós dependemos exclusivamente de Deus. Diante de enfermidades, diante de adversidades, diante de várias tempestades, tribulações, quando nós exercemos a fé, colocamos a fé em nosso Deus, nós iremos ver Deus agindo de uma maneira poderosa. Gostaria que nessa noite, quando nós estivermos expondo o texto, gostaria que os irmãos pudessem olhar para trás no decorrer desse ano e ver como que você agiu, e que você possa perceber se realmente você conseguiu agradar ao Senhor, ou se você fracassou, se você houve um momento de incredulidade, de murmuração. Gostaria que vocês pudessem fazer uma autoavaliação da vida de vocês. Para nós meditarmos nessa noite, vamos abrir em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos ler o capítulo todo. O contexto é o povo de Israel que acabara de sair do Egito, e aquele povo sai debaixo da ordem de Deus. Eles deveriam caminhar até a terra prometida, mas esse povo, eles, no lugar da fé, eles tiveram uma incredulidade que não agradou ao Senhor. Números capítulo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Sacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azê, Setu, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Fosvi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e como o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matos ou não. Tendes ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias, das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também
romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra e que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nela, nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos irmãos, essa história ela é bem conhecida de todos nós. Ela nos faz lembrar da ordem do Senhor, das promessas de Deus, como acabamos de entoar. As promessas de Deus são incomparáveis para nós. Nosso Deus, Ele fez promessa a Abraão. Ele prometeu a Abraão que a descendência de Abraão seria grande. Seria como se Abraão pudesse contar as estrelas do céu. Se Abraão pudesse contar as areias das praias, os desertos. Assim seria a descendência de Abraão. E o nosso Deus disse para Abraão: vocês vão habitar numa terra que mana leite e mel. Uma terra boa, que vocês vão possuir essa terra um dia. Queridos irmãos, toda promessa que Deus fez, Ele irá cumprir. Pode ter certeza disso. Se Deus disse essa promessa, se Deus prometeu a Abraão, Ele compartilhou com Moisés, a obrigação desse povo era chegar diante dessa terra e a possuir, a entrar nessa terra. Mas talvez você diga: mas pastor, no verso 1, diz assim: diz o Senhor a Moisés. É como se agora Deus estivesse enviando uns espias. Será que Deus perdeu o controle? Será que Deus perdeu o poder? Será que essa promessa é parcial? Não foi Deus que disse que iria expulsar todos os inimigos? Não foi Deus que disse que ia acabar com todo o exército? Que Deus iria expulsar eles e dar aquela terra ao povo de Israel, ao seu povo? Queridos irmãos, o que esse texto aqui ele é narrativo, mas isso aqui partiu de Moisés, partiu do povo. Se você observar em Deuteronômio capítulo 1, lá nós iremos entender que foi o povo que fez isso. Deuteronômio capítulo 1, é o mesmo texto, né? Paralelo a esse. Nós podemos observar que é por causa da incredulidade do povo.
E agora o Moisés, ele consulta a Deus, e Deus permite que eles enviem os espias. Mas isso aqui não era o projeto de Deus. Deus não precisaria dos esforços deles. Deus não cumpriu 90%, agora esse 10% é com vocês. A ordem de Deus foi essa: entrar nessa terra e possuir. Essa terra é de vocês. Mas diante daquela cidade, bate o desespero, bate a incredulidade, irmãos. Eles deveriam colocar fé em Deus, eles deveriam colocar a fé em ação, diante daquela promessa de Deus. E as promessas de Deus são maravilhosas para nós. Deus sempre quer o melhor para nós, mas por causa da incredulidade, nós não conseguimos ver, irmãos. Diante da incredulidade, nós ficamos estagnados, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos agradar ao Senhor, irmãos. Então observe, Deuteronômio capítulo 1, do verso 19 ao verso 25, diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Gades Barneia. Então eu vos disse, tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possuirá, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. É para chegar diante daquela cidade e entrar. Não é para ficar calculando como que eu vou entrar. O que tem nessa terra? Essa não foi a ordem de Deus, esse não foi o projeto de Deus. Então isso aqui partiu daquele povo incrédulo, aquele povo que durante aqueles anos no deserto sempre ficou murmurando, ficou questionando a Deus. Quantas e quantas vezes eles disseram: era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter ficado amassando barros, do que ficar passando sede aqui, do que ficar passando provisão, do que ficar confiando em Deus. Veja, irmãos, nosso Deus dá ordem ao seu povo. E agora esse povo não está disposto a cumprir essa ordem. Incredulidade, irmãos. Continuando o texto, verso 22. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos homem adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos diga por que caminhos devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem. Veja, o povo chega diante de Moisés e passa essa ideia, e aos olhos de Moisés, isso me pareceu bem. Eu acho que é uma ótima ideia. Sabe que é uma ótima ideia, irmãos? Confiar nos homens? Qual é a ordem de Deus? A terra é de vocês. Vocês vão possuir essa terra. Vocês não devem ter medo. O final do verso 21. Não temas e não te assustes. Essa era a ordem de Deus. Não precisaria esses homens arquitetar essa ideia. Vamos escolher alguns homens e vamos enviar esses homens para que eles possam examinar a terra, fazer um cálculo de rota. Não precisaria disso, irmãos. Essa artimanha dos homens revela incredulidade, desobediência, falta de confiança, falta de fé em Deus. E decorrer desses 11 meses, irmãos, como que nós agimos? Como que nós conseguimos ver a ordem de Deus? Será que nós tivemos uma cosmovisão correta da palavra de Deus? Quem é Deus? Do projeto de Deus para a nossa vida? Dos propósitos de Deus para a nossa vida? Será que nós conseguimos ver, irmãos? Ou será que nós agimos como esses homens, como esse grupo de Moisés? É algo para nós analisarmos, para nós pensarmos. Porque 11 meses são muitos dias.
Cada dia há uma novidade na nossa vida, há uma surpresa, há uma situação que se levanta contra nós. E como é que nós podemos lidar com essas situações? Como que nós agimos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Esses homens, eles tentam criar uma estratégia. Irmãos, o nosso Deus, Ele tem nos dado muitas e muitas ordens em decorrer desse ano. Muitas ordens. Ordens para nós cumprirmos a Sua palavra. E muitas vezes, para não cumprir a ordem de Deus, nós tentamos criar algumas estratégias. Ou algumas justificativas. Quantas vezes nós queremos ir contra essa ordem de Deus? Era a promessa de Deus, irmãos. Deus disse isso para Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 7, diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e me disse: darei à tua descendência esta terra. Se Deus disse, vai acontecer, vai cumprir. Não tem nada que nós ficarmos duvidando, querer dar uma ajudinha para Deus. Parece inteligente essa ideia. Vamos enviar alguns espias. Mas na verdade, irmãos, essa estratégia deles estavam revelando uma coisa: incredulidade. Incredulidade, irmãos. E aí eles queriam essa ideia de enviar esses 12 espias. Como eu já disse, nosso Deus tem nos dado muitas ordens. Ordens para nós cumprirmos a Sua palavra. Ordens para nós irmos e sair por esse mundo e pregar o Evangelho. Mas muitas vezes nós queremos criar um projeto para, na verdade, justificar as nossas falhas, a nossa incredulidade. Nosso Deus nos pede na Sua palavra que nós abandonemos o pecado. E quantas vezes nós queremos racionalizar os nossos erros, os nossos pecados. Nós agimos como esses homens. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, irmãos. Deus não se agrada. Quantas e quantas ordens está expressa na palavra de Deus? Quantas e quantas ordens? Será que você tem cumprido? Será que não está na hora de você parar de ficar dando justificativa? Não vou abandonar esse pecado porque eu vou perder algumas coisas, eu vou perder algumas vantagens. Puxa, mas eu já estou tanto tempo nesse erro e não aconteceu nada. Eu acho que Deus não é tão severo assim não. Vale a pena continuar pecando. Nosso Deus nos dá a ordem de nós sairmos por esse mundo afora, pregar o Evangelho a toda criatura, mas muitas vezes nós, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que participar de um congresso, eu tenho que comprar um bom livro, para mim cumprir essa grande comissão. Justificativa, estratégias, mas na verdade, irmãos, está revelando a nossa incredulidade, a nossa desobediência. Será que ao longo desses 11 meses que já se passaram, será que o nosso Deus tem se agradado de nós? Será que nós não demos muitas justificativas que na verdade expressa a nossa incredulidade? Será que não está na hora de nós pôr o pé no freio e pararmos com isso? Pedir perdão ao nosso Deus? E de fato nós possamos expressar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência dEle. Durante aquela caminhada no deserto, irmãos, o nosso Deus sempre levantou recursos para eles. Deus providenciou todas as coisas.
Deus providenciou água, Deus providenciou o maná. As vestes nunca envelheceram, suas sandálias nunca estragaram, seus pés nunca incharam. Mas diante daquela posse, de tomar a posse da herança, da promessa, eles agem assim. Calma aí, eu tenho que criar um projeto agora. Eu tenho que ter uma estratégia. Irmãos, quantas e quantas vezes nós diminuímos o nosso Deus, e muitas vezes nós, aquelas adversidades que nós temos, nós fazemos uma tempestade no copo d'água, por incredulidade, irmãos. Incredulidade. Então, esse povo, eles criam essa estratégia, eles trazem um relatório. Se você observar, eles trazem um relatório, no versículo 23, do Números capítulo 13. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então, no projeto deles, nas incredulidades deles, vamos provar se realmente essa terra é boa. Será que precisa disso, irmãos? Quem somos nós para duvidar do Senhor? Se Deus diz que a terra é boa e mana leite e mel, vai acontecer isso. Mas, por causa da incredulidade, esse povo, eles entram naquela cidade, escondidinhos, eles vê a fartura, eles trazem um cacho imenso de uva, que é preciso 2 homens trazer, para mostrar para aquele povo, para mostrar para Moisés também, que realmente a terra é boa e mana leite e mel. Isso é incredulidade, irmãos. Parece que é sabedoria, mas na verdade é incredulidade. Não é mais fácil obedecer a Deus? Não é mais fácil se sujeitar à palavra de Deus? Não é mais fácil romper com aquilo que te atrapalha? Não é mais fácil pedir a Deus, toma conta do meu coração, Senhor. Senhor, aumente a minha fé. Senhor, quebrante a minha vida. Senhor, me dê um coração sábio, um coração temente a Ti. Senhor, tire todo o medo da minha vida. Eu quero andar pela fé. Eu quero viver pela fé. Eu quero Te agradar, Senhor. Eu quero confiar totalmente na Sua palavra. Eu quero ter essa experiência do Teu cuidado, do Teu agir na minha vida. Não precisaria, irmãos, de mandar esses 12 espias. Não precisaria trazer cacho de uva nenhum. Porque essa é a promessa de Deus. Algo que Deus prometeu há muitos anos lá atrás. Mais de 400 anos. Deus havia prometido, irmãos. E Deus não é homem para que minta. Nós precisamos abandonar todo tipo de incredulidade. E no lugar da incredulidade, nós precisamos encher o nosso coração de fé, a nossa vida de fé, para que possamos ter mais experiência com o Senhor, para que possamos caminhar nesse deserto que muitas vezes é árido, é dolorido, mas uma certeza que nós iremos ter é da presença de Deus, do cuidado de Deus. E eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que tem irmãos que têm tido essa experiência, ainda nos momentos mais dolorosos, de angústia na alma, pôde experimentar o cuidado do Senhor, a presença de Deus, que é um bálsamo para o nosso coração. O nosso Deus que fez tantos milagres lá no Egito, mandou aquelas 10 pragas para libertar aquele povo. Será que agora iria dar
uma terra que não mana leite e mel para o seu povo? Não, de maneira nenhuma. Mas essa passagem, irmãos, revela um povo incrédulo. E muitas vezes nós corremos o risco de agir assim também. O que nos falta, irmãos? Precisamos conhecer mais esse Deus. Precisamos conhecer os atributos de Deus, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem que ser o Deus da sua vida. É o mesmo Deus. O que nos falta, irmão? Nos falta essa fé, essa sujeição à sua palavra. Deus disse, vai acontecer, pode ter certeza disso. Irmãos, eu desafio a vocês a conhecer mais o Senhor. Leia mais a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, e assim você vai ter uma visão correta de quem é um Deus todo-poderoso, ao qual nós servimos. Nós iremos ter essa dependência do Deus que nos amou, que nos provou, enviando o seu único Filho para morrer lá na cruz, em nosso lugar, para nos redimir, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Consegue imaginar isso? Diante de tanta bondade de Deus, agora quem somos nós para agirmos com incredulidade? O fato de ter Cristo morrido em nosso lugar foi uma promessa de Deus. Gênesis 3,15. Desde quando entrou o pecado no mundo, o Evangelho já estava presente ali. E Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas, todavia, entretanto, às vezes nós agimos como incrédulos, à semelhança do povo de Israel. Isso não agrada a nosso Deus, irmãos. Então, depois de verso 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E aí eles trazem a prova que a terra mana leite e mel, mas também eles trazem algo que deixa eles apavorados. No verso 27, o relato deles: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, aqui nos enviaste, e verdadeiramente, olha que irônico, verdadeiramente, lógico que é verdadeiramente, porque é Deus que prometeu, é Deus que criou todas as coisas, é Deus que quer o melhor para o seu povo. Então veja, incredulidade, irmãos, isso não agrada a Deus. E eles provaram, verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. Poderia ter ficado alegre, pelo menos. Continuando. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Veja, tudo agora aspecto negativo. A terra é boa, mas tem gigante. A terra tem frutos, realmente, verdadeiramente, Deus não mentiu, mas tem uns homens lá que são poderosos. Tem uns camaradas lá que é assustador. Os homens são bons de guerra, são bons de brigas. Diante desse relato, tanto Josué como Caleb, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Graças a Deus que no meio do povo de Deus ainda existe o remanescente. Ainda existe pessoas que ainda seja um número pequeno, tem experiência com Deus, confia em Deus, anda por fé e também contagia os demais.
Essas pessoas serão certamente abençoadas por Deus. Terão experiências extraordinárias com Deus. Certamente, irmãos. Veja, vão 12, mas 10, um olhar negativo. A terra é boa, mas não dá para nós. Mas o Caleb e o Josué, eles é diferente. Versículo 31 em diante, diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja, aspecto negativo, um olhar negativo, falta de experiência com o Senhor, não conhece quem é Deus, não sabe o que é uma promessa de Deus, não sabe o que é ter fé em Deus, acho que esqueceu o que Deus fez lá atrás, no Egito, que Deus destruiu aquelas 10 pragas, destruiu o Egito através daquelas 10 pragas, que tirou aquele povo com mão poderosa. Acho que esqueceu. E aí dá esse remato: não podemos subir contra aquele povo, porque é maior, é mais forte do que nós. Verso 32: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eu sei que o cenário era desafiador, mas jamais, irmãos, podemos duvidar das promessas de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, situações que se levantam contra nós, e às vezes nós ficamos sem saída, não sabemos qual decisão iremos tomar, e aí nós deixamos o nosso coração se amedrontar diante dessa situação adversa, e por um momento nós esquecemos quem é Deus, o Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos trouxe para o reino de luz, o Deus que nos amou, o Deus que tem estado conosco. Mas diante da nossa incredulidade, o desespero bate, irmão. O desespero bate. Mas o Caleb, louvado seja Deus por isso, ele pensa diferente. E ainda eles continuam o relato, verso 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que pessimismo. Eles dão o diagnóstico: nós somos gafanhotos diante daqueles homens, e aos olhos deles também nós somos gafanhotos. Você já passou por alguma situação assim? Em decorrer desses meses? Alguma coisa que te sufocou, que te colocou na parede e te deixou você sem saída? E ao invés de você colocar fé em Deus, colocar sua esperança em Deus, você enalteceu essa situação. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Eu preciso dizer para você que isso não é apenas um sentimento, isso é um ato de incredulidade. Incredulidade. Isso me faz lembrar do menino Davi. Não era nem rei ainda. Eu já contei isso várias vezes. Aquela situação que o povo de Israel estava passando. Tinha que enfrentar os filisteus. 40 dias, pela manhã, vamos lá, vamos lutar. Daqui a pouco vem Golias, eles dão marcha ré, voltam, não dá. À tarde, mesma coisa, vamos para a batalha, vamos, já vem o Golias, dá marcha ré. 80 vezes, irmãos, 80 vezes. O rei não conseguiu ver, os soldados não conseguiram ver, homens preparados, homens com armas,
espada, escudo, não conseguiram enfrentar aquele gigante. Mas o menino Davi, um adolescente Davi, conseguiu ver que Deus estava com eles, que nenhum inimigo poderia afrontar o exército do Deus vivo. Consegue imaginar isso? Não era rei ainda, não era um guerreiro ainda. E o Davi, quando viu aquela cena uma única vez, não precisou 80 vezes, uma única vez, ele foi lá no exército, ele foi lá no acampamento, levar alguma coisa para os seus irmãos, homens de guerra. E daqui a pouco Davi viu aquele alvoroço, aquela correria, e falou: calma aí, está errado isso. Vocês não têm experiência com Deus? Vocês não sabem quem é Deus? Vocês não sabem que o propósito de Deus é abençoar o povo, é proteger o povo, é dar o melhor para o seu povo? E o Davi não deu espaço para a incredulidade no seu coração, mas exerceu a fé. A fé, irmãos. Essa história parece muito irônica. Um adolescente diante de uns homens marmanjos, guerreiros, homens que treinavam todos os dias, que tinha boas armas, não conseguiram enfrentar aquele Golias. A semelhança de Josué e Caleb, o rei Davi, o menino Davi, também pôde confiar no Senhor, pôde obedecer a Deus, e ele teve uma experiência extraordinária de derrubar um gigante, de matar aquele gigante, e libertar o povo de Deus. Nosso Deus, Ele nunca nos prometeu que nós não teríamos dificuldades, lutas, provações. Deus nunca nos prometeu isso em sua palavra. O que Ele nos prometeu é que diante das dificuldades, diante das adversidades, Ele estaria conosco, ao nosso lado. E nós precisamos depositar toda a nossa fé, nossa esperança em nosso Deus. O capítulo 14 vai continuar, falando do relato daquele povo. Diante desse relatório que os espias trouxe, agora a reação do povo diz assim, capítulo 14: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Tadinhos deles, ficaram toda a noite chorando diante daquele relato. Puxa, é fim da carreira para nós. Os nossos sonhos frustrou, perdemos. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Ingratidão, murmuração, não consegue ver nada de bom na vida, tudo vai mal. É como se essas pessoas estivessem com óculos escuros, não conseguia ver nada, o horizonte escurecido, irmão. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Que incredulidade é essa? Deus não disse há 430 anos que iria dar uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel? Era só eles confiar, era só eles agir, levantar. Isso aqui é Deus que nos deu.
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Veja, irmãos, que remanescente. Como é bom ter pessoas assim no meio do povo de Deus, que conhece quem é Deus, sabe como agir, sabe confiar. Verso de número 9. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Temos que agir assim, irmãos. Temos que ser como Josué e Caleb. Temos que ser como Davi. As adversidades sempre irão levantar contra nós. O fato de sermos filhos de Deus, nós não estamos imunes a isso. Coloque isso na sua cabeça. Para de ouvir um pouquinho a teologia da prosperidade, que crente não pode sofrer, crente não pode adoecer, crente não pode ficar desempregado, crente não pode ficar enfermo. Isso não está na palavra de Deus. Isso não é promessa de Deus. Mas o que Deus nos promete é que diante das lutas, diante das adversidades, Ele irá estar ao nosso lado. E nós precisamos continuar confiando e dependendo do Senhor, o nosso Deus. Ao longo desses 11 meses, quantas e quantas vezes você expressou incredulidade? Incredulidade. Incredulidade é ingratidão para com Deus. Que Deus possa, diante desses momentos adversos que nós iremos enfrentar, que Deus possa nos dar um olhar como de Josué, Caleb e como aquele menino Davi, para que nós possamos colocar em prática a nossa fé, para que Deus possa se agradar da nossa vida. Assim como Josué disse, se o Senhor se agradar de nós, nós iremos entrar nessa terra, nós iremos possuir essa terra. Deus tem muito, irmãos, a nos dar experiência, comunhão, intimidade com o Senhor, mas nós muitas vezes agimos, muitas vezes as nossas decisões, as nossas ações expressam o quanto nós somos incrédulos para com o Senhor. Você não quer ter um ano de experiência com o nosso Deus? Um ano de 2025 mais perto do Senhor, mais dependente de Deus, de confiança, de gratidão, diante de várias portas que irão se fechar diante de você, e você ter que agradecer a Deus. Nosso Deus sempre quer o melhor para nós. Deus muitas vezes nos livra de algumas coisas que vai nos distanciar dele, mas quando essa porta se fecha, você está lá murmurando. Veja que relato é esse. Era melhor que a gente levanta o capitão e voltamos para o Egito. Ingratidão, irmãos. Ingratidão. É melhor você voltar para o lamaçal do pecado do que você seguir essa vida cristã. Que Deus possa ter misericórdia de nós, continuar tendo misericórdia de nós, abrindo nossos olhos para que nós possamos, em um lugar de murmuração, nós possamos realmente agradecer ao Senhor, expressar toda a nossa confiança para com Deus. Que Deus possa também perdoar os nossos pecados, pecado da incredulidade, da ingratidão, porque se nós chegamos até aqui,
é por causa da presença de Deus sobre as nossas vidas, é por causa da misericórdia de Deus. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai bendito, nós bendizemos o Teu santo nome nesta noite. Nós Te agradecemos pela Tua presença, ó Deus. Te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que nos orienta a nós vivermos pela fé, que nos orienta a nós tomarmos decisões corretas diante dos momentos adversos da nossa vida. Ó Deus, no decorrer desses 11 meses que se passaram, é possível que muitas vezes nós expressamos a nossa incredulidade, ó Deus, através das nossas ações, através da nossa omissão. O Senhor tem nos dado muitas e muitas ordens, Pai. A ordem de obedecer a Tua palavra, a ordem de cumprir a missão que o Senhor tem dado para nós, a ordem de nós abandonarmos todos os nossos pecados. Mas muitas vezes, ó Deus, nós criamos estratégias para fugirmos da nossa responsabilidade, da maneira que nós precisamos colocar a fé em ação, somente para Te agradar, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós lhe pedimos perdão, que o Senhor purifique as nossas vidas, que o Senhor restaure cada um de nós, que o Senhor coloque o alento dentro do nosso coração, essa disposição para que possamos obedecer a Tua voz, as Tuas ordens, o Teu querer, ó Deus. Tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Nós estamos prestes a findar mais um ano, que nós possamos ter muitas e muitas experiências com o Senhor, possamos agir como Josué e Caleb, possamos ser como Davi, ó Deus. Nos ajude, Pai. Esse é o nosso desejo, Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos e faz conforme a Tua vontade, Deus. Muito obrigado por esta noite, obrigado pela Tua presença, obrigado mais uma vez pela Tua palavra que nos desafia a nós vivermos pela fé. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.